A música está trazendo aquela sintonia gostosa que a gente vai se conectando com o nosso coração. E é muita alegria aqui hoje, porque a gente está começando um programa novo. Se chama Autismo em Sintonia. Então vai se sintonizando com a gente vai trazer muito conhecimento, terapias que possivelmente você nunca ouviu falar. Também muito colo, claro, porque as famílias, professores, terapeutas, quem está nesse circuito, né, do autismo, o próprio autista, ele precisa desse colo, ele precisa de direção, precisa de informação. E a gente vai trazer muita informação boa. Já vou contar como vai ser essa grande estreia. A gente também preparou um programa muito especial. Eu gostaria de falar também que se você não é autista, mas você conhece alguma família que tem filhos autistas, amigos que sejam autistas, vale dar um toque. Olha, está começando um programa legal aqui na Vibe Mundial. Se conecta, sintoniza, porque vai ser bem especial, né? E esse programa, então, ele é voltado também para quem não é autista, pelo seguinte, né? A gente precisa pensar que os diagnósticos estão aparecendo, de repente você está no trabalho e aquela pessoa que você sempre conversou, acabou de descobrir que tem um diagnóstico de autismo. Então a gente precisa acolher, a gente precisa ter empatia, precisa saber que a diversidade, esse olhar, ele é muito importante. E não é só mais no nível de respeito, né? É o nível também de reconhecer os talentos, os potenciais, mas também dar espaço para a expressão das limitações que vão aparecer, das necessidades especiais que vão aparecer. Então, a gente consegue transformar um mundo melhor quando a gente tem essa escuta e essa vontade de coração, de conhecer um pouquinho esse lado, que é um lado que muitas famílias estão sofrendo. É um sofrimento, sim, porque às vezes é um luto de um filho idealizado, é um não saber lidar. A gente, no normal, a gente já não gostaria muito de um manual, né? Como é que eu vou cuidar do meu filho, da minha filha da melhor forma? Agora, quando vem com uma condição tão diferenciada, o desafio é maior, não tem manual, sabe? E a gente quer exatamente estar fazendo esse programa para trazer mais instrução, para que isso seja, esse desafio, ele seja possível de se passar, a gente construa pontes, né? Nas escolas, a parte de inclusão, a gente vai falar muito sobre isso. Hoje a gente vai aterrissar na parte mais clínica, mais na parte da área da saúde, né? Vou apresentar uma terapia, mas antes de falar disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Karina Kolozuki, eu sou neuropsicóloga. Eu tenho mais de 10 anos com experiências com crianças com autismo, né, especialmente com uma terapia de neuromodulação com REAC, né? A gente vai falar exatamente dela. E foi aonde eu comecei quando eu abri a clínica, né, inicialmente eu atenderia pessoas com pânico, ansiedade, e me surpreendeu porque começou a ter muito resultado em autismo e as famílias, elas estão conectadas, né, via celular, grupos, e então as pessoas começaram a falar e começou a vir mais gente, mas eu falei, epa, esse público eu preciso entender melhor, eu quero ajudar mais. Eu percebi que eu também precisava me especializar cada vez mais, né? E foi muito interessante essa trajetória, né? É uma trajetória de buscar, não só na parte de neurociência, neuropsicologia, biofísica. Biofísica foi uma coisa que abriu muito meus olhos, porque a gente é energia, né? E antes de ser um autismo, a pessoa é um ser humano, então ela funciona com as leis, com as regras, com essa questão do espiritual, do energético muito forte. Então, eu falei, aqui tem coisa que a gente precisa olhar adicional, não apenas o que a gente tradicionalmente vem oferecendo, né, que é muito importante. Se precisar de medicamento, com certeza vai precisar
de fono, se não está se comunicando bem, assim vai. Mas o que pode potencializar tudo isso? Então eu fui buscar e também fiz a psicologia transpessoal, e aí a surpresa foi o poder do lúdico, o quanto brincar, o quanto a gente dá risada, o sonho, entender o enneagrama, é tanta coisa. A parte artística, então, assim, como é que a arte-terapia vai trazer também uma proposta de descarregar essa energia que está possivelmente represada, porque não se comunica bem, não compreende bem o mundo, não é compreendido. Você imagina o estresse que é isso, tanto para o autista quanto para a sua família, né? E nesse percorrer, em paralelo, meu pai, médico lá em Piracicaba, descobriu e investiu nessa terapia REAC, né, de neuromodulação. E a primeira pessoa que eu conversei quando eu fui conhecer a terapia foi um pai de autista. E ele falou: Karina, ele tinha acabado de fazer todo o ciclo de REAC no filho, eu devo a vida do meu filho ao seu pai. Foi forte, gente, foi muito forte. Aquilo lá fez eu pensar, nossa, eu realmente, é com isso que eu quero atuar, e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu agradeço meu pai, né, porque ele introduziu essa missão, né, isso aí foi nascendo, foi um caminho que foi acontecendo. Então, eu estou contando esse caminho para vocês, né, e é com muita intenção, sabe? Tudo que a gente faz. Também sou fundadora do Colo Inclusão. Esse aspecto vai ser pauta de alguns programas nossos. A gente vai falar de como existem soluções com aplicativos, com inteligência artificial, que podem dar norte para as escolas e para as famílias, de customizando as boas práticas que podem ser feitas no dia a dia, naquela rotina que você não tem ajuda. É na hora de um banho, é na hora de ir num mercado, numa transição de atividades, melhorar um foco. Então, algo que pode ser feito com esse lúdico que eu mencionei, né? Isso vai ser um tema já no próximo programa. Então, se organizem, porque vai ser também muito, muito especial. Hoje, como a gente está querendo falar dessa terapia, eu vou explicar rapidamente, né? A terapia de neuromodulação com REAC, ela vem lá da Itália e é de um Instituto Rinaldi Fontane, simplesmente, que é o berço, né? É impressionante a tecnologia envolvida. A gente está falando de uma tecnologia com radiofrequência, completamente indolor. É um equipamento que você encosta uma canetinha em pontos da orelha. Se você contar até 7, acabou a sessão, né? Ao todo são 18 sessões. Toda essa explicação da terapia, ela tem vídeos, sabe? A gente não precisa fazer toda a explicação aqui. Eu faço questão, eu tenho vídeos longos, muito, muito bons. E você vai poder entrar, então, no nosso Instagram, que é integrativa.natures. E você lá na bio vai encontrar o nosso canal do YouTube e vai localizar esse vídeo. Então, a clínica nossa se chama Clínica Natures, com TH. E no Instagram, Integrativa Natures, integrativa.natures, você encontra esse material, você encontra mais informações, né? E para ser melhor ainda do que eu só explicar a terapia, que a gente vai fazer isso ao longo do programa, eu queria também informar e falar que a gente é uma honra muito grande. A gente está com uma convidada muito especial, que é a Dona Geno. Ela e a família dela está sempre na nossa clínica, se cuidando, né? Há 5 anos, né? Ela está aqui pertinho de mim, ela vai contar como é que foi essa experiência, né, da terapia de neuromodulação com REAC. Se vocês quiserem procurar também, é REAC, para o neto dela, um autista severo, que descobriu aos 3 anos o autismo. Dona Geno, muito obrigada, viu, pela sua gentileza mesmo, essa sua doação de vir aqui até o programa, compartilhar essa história. A gente a gente sabe, né, que é bem emocionante toda essa transformação que aconteceu. Então, se você puder, começa do início, como você e a família percebiam ele no comecinho, né? Então, eu percebi o meu neto
quando ele tinha 1 aninho, ele já começou, ele via os desenhos, ele não falava, ele só andava na ponta do pé e chacoalhava as mãos. E eu falava, e quando eu ia dar comida, eu brincava com ele, ele acompanhava meus lábios. Até para cantar Galinha Pintadinha, essas coisas, ele não se expressava. Eu sabia que ele não era mudo porque ele chorava. Chorava e quando ficava nervoso, né, dava... Mas até então não tinha nenhuma palavrinha. Não tinha nenhuma palavrinha. Como eu quero me apresentar, né? Primeiro de tudo, agradecer a Deus e ao Dr. José Augusto, porque não dá para descrever a alegria do progresso do meu neto. Eu sei que foi difícil achar uma escola que acompanhasse ele, porque ele era muito severo mesmo. E faz só 4 anos que ele está tomando medicação controlada, né? Porque à medida que vai crescendo. Mas assim, até os 5, 6 anos ele não falava, não brincava, não olhava nos olhos. Ele não tinha nenhum contato visual, Não né? tinha nenhum contato visual, nada. Como eu tenho problema de coluna desde os 26 anos, que eu descobri que é degenerativa, né? Eu faço fisioterapia há 25 anos com uma colega da Karina, e ela sempre me ajudando a caminhar, andar, me manter em pé. Né? Então, e nessa parte que ela me levou para conhecer a Karina, que é no mesmo andar do prédio, aí ela falou que cuidava de autista. Aí eu levei meu neto, a mãe, né, a tia, nós acompanhamos. Foi a família toda ver a clínica, ver, olhar. E só sei dizer o seguinte, o meu neto, ele achava engraçado, né? Ele se deixava para fazer as coisas, porque nós tivemos muito assim, contato com ele, demos muito colo e tal. Aí ele achou engraçado é que nem a gente faz massagem na cabeça. Aí ele deixou fazer e pôr uns pontos na orelha. Sei que foram 18 sessões. A Karina explicou que não era uma coisa imediata, porque hoje em dia todo mundo quer tudo imediato, né? Mas na 9ª sessão já era mais ou menos festa junina. Mas eu vou contar uma coisa engraçada. As primeiras palavras que ele falou foi a seguinte: vovó maravilhosa, me dá o celular. Meu Deus! Porque ele começou a falar isso. É o único que me chama de maravilhosa. Então, aí fomos na festa junina, ele nunca acompanhou ninguém, nem jogar bola, carrinho, nada. E na escola ele tinha uma auxiliar que levava ele, que ele ainda estava no pré para o 1º ano. Aí chegou na festa junina, de repente, já estava na 9ª sessão do REAC, ele olhou para os amigos e começou a imitar. Nossa, eu e minha filha, nós choramos tanto, tanto, de alegria, de alegria. A professora ficou assim, admirada, assim, como de repente ele despertou para a vida. E até hoje, ele ainda tem algumas dificuldades de foco, de acompanhamento, por isso que ele tem neurologista, ele faz fono, comportamental e psicólogo, né? Ele faz tudo direitinho, isso ele acompanha, mas o REAC realmente... Foi um divisor de águas. Foi divisor de águas, porque hoje ele é alfabetizado, fala inglês, fala espanhol, porque a família do pai dele é espanhola, e a mãe, como trabalha no comércio exterior, ela fica no computador quando ela faz home, né? Aí ele fica imitando ela. A importância da gente, quando a gente fala, olha, eu vou só cortar um pouquinho, né? Olha que importante quando uma criança não fala, né? Não verbal,
e observou que existia uma imitação, que antes não existia nem interação social com os amigos direito e não existia essa imitação. A cereja do bolo, que a gente sempre gostaria de sair de uma sessão e já falar, nossa, consegui, a conquista, é a fala. Acontece o que a gente pouco sabe é que a fala é a cereja do bolo. E no meio do caminho precisa ter algumas coisas sendo desenvolvidas, como, por exemplo, a atenção compartilhada. O que é uma atenção compartilhada? Eu estou olhando para um lugar e estou pedindo para ele olhar também, ou seja, a gente está os dois olhando para o mesmo lugar. E às vezes não tem isso. A atenção, não estou conseguindo trazer a atenção do meu filho para o lugar que eu estou mostrando. E a imitação é um passinho também, é outro degrau muito importante para que a gente consiga, com mais alguns passinhos, entrar na fala, né? Melhorar essa comunicação. Então, veja que, como ela disse, às vezes a gente, por ignorância mesmo, por não saber dos passos que a gente precisa seguir, a gente pode sair frustrado, porque, poxa, mas eu ainda não está falando, meu filho. Existe. E também tem que dizer que cada caso é um caso, a gente está contando do neto dela. Aqui ninguém está mencionando cura de autismo. É autista, continua autista, ela está relatando que ainda existem desafios e sempre vai ter. Por quê? Porque a fase é outra. São novos aprendizados, o tempo todo. Mas, certeza. Com certeza, eu acho que você vai concordar comigo, que o que qualquer família vai querer? Buscar mais autonomia. Autonomia, independência, para ele mais tarde não poder ser acompanhar as pessoas, que nem agora, graças a Deus ele já está numa escola boa, é alfabetizado e tal. Ele está no 6º ano, acabou de fazer 11 anos, né? Faz 5 que ele fez esse REAC, e por conta das terapias e tal, então Sim. Ele continua fazendo, mas assim, eu digo agora, quando ele começou a falar, ele começou a imitar todos os desenhos. Ele fala do Pica-Pau, do Cebolinha, que fala errado, da Mônica. Se o monstro lá está falando grosso, ele fala grosso. Se é a menina, ele fala... Mas o importante, ele também está compreendendo melhor. Ele está compreendendo. Então, isso que eu queria falar, ele está compreendendo. Hoje, com 11 anos, ele sabe falar o que ele sente. Ele não sabe falar ele não sabe se expressar o que ele sente. O que ele sente ele não sabe, mas o que ele quer, sorvete. As necessidades dele. As necessidades básicas assim, né? Ele, graças a Deus, ele sabe tomar banho sozinho, escova os dentes, come bem, alimenta bem, mas assim, ele ainda precisa Tem coisas a serem desenvolvidas ainda, tem coisa, né? Para ser desenvolvida, isso. Que nem agora ele, por exemplo, o dente está doendo, ele mostra que está caindo, está mole. E a senhora também fez REAC, né? Eu fiz, olha, eu sou eternamente grata ao senhor, seu pai, o doutor José Augusto, porque, que nem eu te falei, eu descobri que eu tinha a coluna degenerativa desde os 26 anos. E quando eu abaixava assim de modo errado, eu ficava torta, eu tinha que ir para aquela cama de tortura, isso estou dizendo dos anos 70. Dolorido 76, pra caramba, né? Dos anos 70, 74, 76. E foi justamente quando a fisioterapia começou. Eu acompanhei quase desde o começo, que eu acho que começou nos anos 70. Em 74 eu já comecei a fazer Eu sei que eu ficava 15 dias engessada para minha perna ir voltar para o lugar e cada vez encolhendo mais. E olha, eu não parei de fazer fisioterapia, era ginástica, hidroginástica. Foram 18 anos, cada 3, 4 meses que eu fazia algum movimento errado que eu tinha que engessar. Hoje existe cinta, né? E o REAC colocou sua perna no lugar? Colocou. Aí quando eu fui fazer o REAC, que a minha fisioterapeuta
me levou até a Karina, que ela levou para mim. E depois eu que descobri que ela cuidava de autista, que eu levei. Ela falou, vou pôr tua perna no lugar. E pôs o aparelho na minha cabeça. Eu falei, lá vou sofrer. Eu fiquei tão apavorada que eu achei que era uma coisa dolorida. Isso, olha, faz 5 anos. Eu fiquei reta. E não doeu nada. Não doeu nada. Eu não. É olha, energia, gente. É uma energia. Não é mágica, é energia. Nos pontos que foram estudados, e assim, ele ajusta o sistema nervoso central, então é onde estão todos os comandos. Ele vai fazer exatamente uma ação na parte neurológica, imunológica, hormonal, vegetativa e a parte emocional, comportamental. Então, assim, é sistêmico e não é uma terapia que é voltada apenas, exclusivamente para o autismo. Ela tem já estudos científicos comprovando a melhora em socialização, a melhora em toda a parte de comunicação, a questão de regulação emocional, porque foi feito para sistema nervoso. Então, você imagina, você reduz essa carga de estresse, essa criança, esse adulto, quem seja, não interessa o que você está passando, você vai ter benefício. Aqui o recorte é no autismo, mas você vê, a gente está tendo resultados incríveis. Eu queria também continuar falando da minha coluna assim, ó. Porque quando você tem a perna mais curta que a outra, você desregula todo os teus órgãos vitais, né? E eu sofria muito, porque apesar, eu estou com 79 anos, se Deus quiser vou fazer 80 em dezembro. Sim. Mas já faz esses 5, 6 anos que eu ando reta, ninguém diz que eu tenho problema de coluna. Em 94, não bastava eu ter o problema na lombar, eu sofri um acidente que torci meu pescoço, fiquei com uma bolha chamada seringomelia. Aí me afetou as mãos também. Isso aí, olha, eu agradeço que essa terapia do REAC, quem quiser, eu dou os meus ressonância, eu dou tudo para mostrar, para provar o que eu tinha. Hoje eu ando, me sinto bem e não tem dinheiro que pague esse bem-estar. Pessoal, vocês ouviram esse depoimento maravilhoso. Eu sou muito grata pela sua presença aqui, por estar fazendo essa... Desculpa que eu fiquei emocionada. Porque é muito forte, só quem tem problema de coluna forte. Que sofre, que sabe. E quem quiser, tiver interesse em conhecer melhor então essa terapia, vocês podem entrar em contato pelo número 011 9436 97089. 9436 97089. É a Clínica Natures com TH, o Instagram integrativa.natures com TH. Então, lá a gente vai ter todo o próprio programa pensado em esclarecer todas as dúvidas. É possível, sim, vir de outra cidade, de outro estado. Muita gente vem, se organiza e faz a terapia em 5 dias. Faz de segunda a sexta, pronto, já concluiu toda a terapia. Então, vale a pena. Vocês estão observando o baita potencial. Obrigada e até o próximo programa.